Olá! Estamos aqui em mais um programa Caldeirão de Bruxa com Aline Lima na Rádio Carmen Romani. E hoje falaremos de dois temas muito legais relacionados aos primeiros dias de agosto. Falaremos de uma celebração da bruxaria chamada Lamas ou Lunazá e também do Festival das Ninfas. Comecemos então por Lamas. Lembrando que temos bruxas e bruxos que seguem diferentes calendários. As celebrações são as mesmas, mas as datas são diferentes. Então, alguns hoje, nesses primeiros dias de agosto, celebram Lamas e outros celebram Imbolc. E está tudo bem, está tudo certo, cada um em seus estudos. Nós, aqui do Caldeirão de Bruxa, celebramos neste momento Lamas. E assim é deste sabá que nós falaremos hoje. Lamas, ou Lunazá, é o primeiro dos 3 festivais celtas da colheita. Ele homenageia o deus solar Lugh, por isso Lunazá. E Lugh então morria no momento da colheita dos grãos e era enterrado, simbolicamente, claro, no plantio das sementes para poder renascer nas próprias colheitas. No mundo antigo, havia outras celebrações da colheita, também nessa mesma época, como podemos citar aqui a Ceresália, em Roma, dedicada à deusa dos grãos. Ceres, também a dança do milho dos nativos norte-americanos. E tem muitos outros exemplos que nós encontraremos aí na história do mundo antigo e que também tem celebrações nessa mesma época relacionadas à colheita. Cada um desses deuses, nessas diferentes culturas, morriam e renasciam. E o nome anglo-saxão deste sabá era Lamas, então, tá certo? Que significa a missa do pão, representando então o mito do rei dos grãos que morre junto com as sementes, como falamos, para alimentar e preservar a vida. Nos países celtas e eslavos, das últimas espigas de trigo ou de milho se confeccionavam as chamadas mães dos grãos. E nos círculos de mulheres se celebrava a conexão com a natureza e com todos os seres da criação. Então, como elemento ritualístico, nós temos vários elementos ritualísticos neste sabá, mas um deles, como símbolo da colheita, o principal, eu diria, é a mãe dos grãos, que é confeccionada a partir, então, de espigas e palha de milho, enfeitadas com fitas amarelas, cor de laranja, verde e marrom, cores, então, associadas à colheita. Essa boneca, mãe dos grãos, ela é tida como um amuleto de proteção que fica então com a bruxa ou com o bruxo durante todo o ano, ou ainda naquela casa, protegendo aquela casa todo o ano, até o próximo Lamas, ou seja, vai ficar mesmo aí as 13 lunações. Quando então elas são queimadas na fogueira ou no caldeirão. Neste dia também se fazem pães com os primeiros grãos da colheita para honrar a natureza, honrar a fertilidade e dar graças pelo que recebemos e pelas colheitas passadas, mas também pelas colheitas futuras. E se você deseja fazer um pequeno ato de sintonia com este festival dos grãos e das frutas, faça uma lista com suas metas para o futuro. Depois você vai pegar essa lista e vai enterrá-la num pote com aveia. Pega um pote, põe a lista lá dentro e enche o pote de aveia. Tampa esse pote e guarda até realizar essas suas metas ou ainda até que termine o prazo que você determinou. Depois desse tempo, você joga a aveia ao vento, pedindo que as fadas lhe devolvam em impulsos criativos cada uma das lâminas de aveia. Ou seja,
muitos impulsos criativos, tá certo? Claro, também não precisa fazer um pote de 20 quilos, não é isso? Tudo bem que todos nós queremos muitos impulsos criativos, mas não é necessário um pote de 20 quilos. Faz um potinho, faz uma lista, tá certo? Tenha foco, priorize as coisas que você mais quer, que são mais importantes, e faça isso, você verá aí os resultados que lhe chegarão. E no meu blog, aline_rlima.blogspot.com.br, você vai encontrar essa bruxaria da veia, também um passo a passo para confeccionar a mãe dos grãos, que é uma atividade bem legal para fazer nessa data e que vai servir aí como um amuleto de proteção na sua casa. E no blog também tem uma receita bem joia do pão de lamas, que na verdade pode ser qualquer pão que você goste, tá certo? A diferença é que você vai fazer este pão colocando toda a sua intenção de agradecimento. Agradecimento sobre a colheita recebida e a colheita que virá. Para os bruxos e bruxas de plantão, você pode celebrar esta data tão especial em seu altar. Você acende então uma vela laranja, uma vela dourada e uma vela verde, acende um incenso, ou de alecrim, ou de sândalo, ou de louro. Coloca neste altar algumas frutas, espigas de milho, flores amarelas ou ainda espalha em seu altar sementes de girassol. E claro, um pedaço do pão de lamas. Uma taça de vinho ou ainda uma taça com chá de camomila, que muito bem representam esta data, e coloca uma boa música e agradece por tudo que te chegou até aqui, que garantiu que você estivesse aqui hoje, vivo, respirando, tá certo? Com energia, porque os ciclos acontecem e acontecerão, não é verdade? E daí você coloca essa música e agradece todas essas colheitas e aproveita para pensar nos seus projetos futuros, as coisas que você quer que aconteça. E agradeça por elas darem super certo, tá certo? E como eu falei, nesta data também ocorre uma celebração muito especial e que está relacionada com as ninfas. Ninfas são espíritos da natureza, elas são do gênero feminino e habitam lagos e riachos, bosques e florestas. Nas histórias, as ninfas são muito famosas devido à sua estonteante beleza, tá certo? São muito belas, sempre muito belas. E elas são representadas então sempre por jovens, né, no auge da mocidade, como adolescentes, perto de virarem mulheres, né? Mas ainda um pouquinho antes. E a palavra ninfa deriva do grego ninfe, que significa noiva ou ainda velado ou ainda botão de rosa. Também há outros significados, mas esses seriam aí os principais. E há muitas e muitas histórias sobre ninfas. Elas aparecem geralmente como ajudantes de divindades, estão sempre a roubar o coração de um belo jovem, de um belo rapaz. O espírito de uma ninfa é alegre, é jovial, mas também sentimental, geralmente carregadas de entusiasmos, apaixonadas pela beleza da natureza, pelos perfumes e cores das flores. E existem vários grupos de ninfas, sendo a quantidade delas praticamente infinita. E aqui eu vou citar alguns grupos de ninfas. Então, por exemplo, nós temos as náiades, que são as ninfas aquáticas, como as belas sereias, e elas vivem então em fontes e nascentes. Também temos as oréades, que são as ninfas das montanhas, das grutas, das cavernas, certo? Tem as dríades, que são as ninfas do carvalho e vivem assim dentro de uma árvore de carvalho, e dependendo dessa árvore, elas vivem ou morrem, tá certo? Ou seja, elas vivem enquanto a árvore viver.
Temos também as napéias, que habitam vales e colinas. Também as oceanídees, que habitam os fundos inacessíveis e profundos do mar. Temos as nereidas, essas são conhecidas, tá certo? Filhas do antigo deus Nereu. Também as pegeias, associadas aos mananciais, ou seja, já deu para perceber, né? Grupos e grupos realmente de ninfas, todas sempre muito belas. E também tem as ninfas Pleiades, que seriam filhas de Atlas e que depois de cansadas das perseguições do caçador Orion, pediram ajuda dos deuses que a transformaram em uma constelação. E é no dia 2 de agosto que se inicia o Festival das Ninfas, uma celebração que tem origem na Macedônia e que homenageava esses seres por 2 dias de festas. Tudo bem, as ninfas então são seres da natureza, essa natureza bela, essa natureza viva. E viva significa dizer que há vida na natureza. E hoje nós falamos dessa vida através das ninfas. E se for da sua vontade, você pode fazer um breve ritual para entrar em contato com a energia das ninfas. Essas virtudes que elas possuem, para que então sua casa se encha de alegria, de jovialidade, desse entusiasmo aí tão particular das ninfas. E para isso você pode acender incensos de rosas, colocar pedras coloridas em um lindo prato fundo de vidro transparente com água, tá certo? Então, um vidro transparente com água e as pedras dentro dessa água. Acender velas coloridas, sempre cores alegres, como rosa, amarelo, azul, verde, lilás, vermelho, dourado, prateado, tá certo? Cores alegres. E daí você apaga então todas as luzes e deixa somente a luz das velas. Coloca uma música alegre e dançante e convide-as para visitar sua casa e trazer com elas essa alegria, esse entusiasmo todo, toda essa beleza. E obviamente use o poder da sua mente, o poder da sua imaginação. Visualize as ninfas de beleza infinita dançando e abençoando a sua casa. E se você tem a super oportunidade de estar nessa data em um lugar que te permita tomar um banho de cachoeira ou ainda banhar-se em um lago ou rio, está mais que perfeito, pois este é certamente um dia muito especial e então, com muito amor e respeito, banhe-se nessas águas da natureza. Você certamente estará em total harmonia com essa energia das ninfas, com a ideia e com a intenção de ser purificado, de ser abençoado. Banhe-se colocando em sua mente que você está entrando em uma verdadeira fonte da juventude, que vai te encher de alegria, de vitalidade, de saúde e de beleza. Tendo, claro, a certeza que você sairá dessas águas renovada, purificada e muito linda. E se você tem, então, essa possibilidade, use-a, tá certo? Não deixe de tomar este banho de cachoeira, este banho de lago. Se você não está nesta data, neste local que te permite isso, você pode, claro, usar o seu chuveiro delicioso, tá certo? A água está lá te abençoando. Permita então ser abençoado com toda essa energia tão especial nessa data tão importante. E porque assim você deseja, assim é. E no blog, como eu falei, vocês vão encontrar os 2 temas, tanto o Sabá de Lamas como o Festival das Ninfas, essa sugestão de ritual e de atividades. Você pode então celebrar Lamas em 1º de agosto e celebrar o Festival das Ninfas no dia 2. Que tal? Uma boa, né? Faça e verá. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo programa Caldeirão de Bruxa.